quadriláteros notáveis. Então, olha só, pessoal. Vamos fazer aqui essa aula aqui de quadriláteros notáveis. Aí vocês podem perguntar assim, por que é quadriláteros notáveis? Quadriláteros é porque tem 4 lados. E notáveis é pelo fato de eles aparecerem bastante nas questões aí de vestibulares e concurso. Tudo bem? Então, olha só. O primeiro quadrilátero aqui, eu vou colocar, vamos lá, colocar aqui vai ser o trapézio. Né? Trapézio aí que caiu na última prova. Trapézio. Então, olha só. O que é o trapézio aqui, né? É uma figura plana que tem pelo menos 2 lados paralelos. Então, olha só, por exemplo. Estou desenhando ele aqui, ó. Tem esse lá em cima, lá, tá vendo? Vai ser paralelo com esse aqui de baixo. Então, olha isso daqui. Deixa eu só nomear aqui, ó. Aqui vai ser, por exemplo, o vértice A. Aqui o vértice B. O vértice C. E o vértice D. Belezinha. Aí o que acontece? Por que tem pelo menos 2 lados paralelos e se caracteriza um trapézio, né? Porque olha só, galera. Esse lado aqui, ele é paralelo com esse aqui, tá? Aí eu posso colocar 2 risquinhos aqui. Porque eles são diferentes, né? Pelo tamanho aqui. Mas o trapézio ele tem sempre 2 lados paralelos. Que seria o AB e o DC. Belezinha? Então tá. Deixa eu só traçar esses ângulos aqui, ó. Aqui eu vou, por exemplo, falar que é o beta. Aqui nesse ângulo aqui eu vou falar que é o alfa. E esse ângulo aqui é quem, Luan? Gama. E esse aqui é o teta. Tá. Qual é aí a propriedade para a gente conseguir trabalhar, que é importante também nos exercícios, do trapézio? Galera, olha só. Os ângulos adjacentes, eles são suplementares. Como assim, Luan? Se eu somar o alfa com o beta, ele tem que resultar necessariamente em 180 graus. Tá? Então, olha só, calma. Não pode ser esse ângulo aqui com esse. Não pode fazer isso. Tem que ser esse com esse, ó. Que estão adjacentes. Tá um aqui, ó, adjacente por essa reta aqui. Entende? Então aí somam 180. Ah, Luan, então nessa lógica, o gama e o teta tem que somar 180. Boa. Então se eu pegar o gama e somar com o teta, eles devem necessariamente resultar em 180. E olha só, até aqui não é uma prova, mas é como você consegue até enxergar. Se você somar beta, alfa, gama e teta, eles vão resultar em quanto? Em 360. Ó. Alfa mais gama, beta mais teta, 180 com 180 vai dar aqui 360. Tudo bem? Então, aí confirma a nossa propriedade. Que a gente pode falar mais dos trapézios, né? Não só existe este modelo aqui de trapézio, mas também tem um trapézio isósceles e o retângulo. Ó, quer ver? Ó? O isósceles, por que é isósceles? Porque ele tem 2 lados congruentes. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então tem aqui esses 2 lados aqui, ó, opostos. Eles são congruentes. Aí tem que colocar aqui de uma medida, né? Ó, vamos lá. Bem aqui assim. Belezinha. O que acontece nesse aí, Luan? Esse aqui é trapézio isósceles. Esse lado aqui, ele é congruente a esse outro lado aqui. 2 lados congruentes isósceles, né? Lembra do triângulo isósceles, que tem 2 lados congruentes? Aqui também. Tem o trapézio isósceles, tem 2 lados congruentes. E assim, 2 lados congruentes vão nos resultar aqui 2 ângulos também congruentes, né? Eles são iguais, esses ângulos aqui, ó. Então, esse ângulozinho é igual a esse ângulozinho. Mas o que a gente pode falar? Ó, galera, é o seguinte. Dessa propriedade aqui do triângulo isósceles, acaba que esse carinha aqui, que é esse ângulo, acaba sendo igual a esse aqui. Tá vendo? Ah, Luan,
aquela propriedade de esse ângulo aqui adjacente somados tem que resultar em 180 graus vale para o trapézio isósceles? Galera, vale para qualquer trapézio. Não só para esse aqui que é o isósceles. Então deixa eu colocar o nome dele aqui, ó. Isósceles. Tá? Dois lados aqui congruentes. Tem outro tipo de trapézio? Tem. Tem o nosso trapézio, que é o chamado trapézio retângulo. Ó, ele é mais ou menos assim, ó. Aqui. E por que ele é retângulo, Luan? Porque ele tem um ângulo reto. E o fato de ele ter esse ângulo reto acaba resultando aqui também um outro ângulo reto. Repara, a propriedade de dois ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, somam 180, equivale também para esse aqui. Equivale para todos os trapézios. Ó, 90 com 90, 180. Tá vendo? Então, esse aqui é o trapézio retângulo. Então, vou colocar aqui embaixo aqui, ó, retângulo. Belezinha? Aí, olha só, tem um ângulo aqui também, né? Nessa abertura e tem outro aqui, ó. Óbvio, diferente. Se eu chamar isso aqui de alfa, esse aqui vai ser beta. Alfa. E aqui é beta. Alfa mais beta também soma 180. Beleza? De trapézio é isso. Ah, Luan, tá faltando a área do trapézio. Isso. Aí vamos lá. Galera, eu vou colocar bem aqui para vocês. Ó. Vou até colocar de outra cor, vou colocar de preto. A área do trapézio. A área de qualquer trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, olha só. Eu venho aqui e divido por 2. Belezinha? Luan, por que você divide por 2? Ó, não sei se você já conseguiu enxergar, mas olha isso daqui. Concorda comigo que num trapézio tem aqui, ó, duas áreas, né? A mais especificamente nesse aqui, ó, que vai ser mais, né, visível. Você consegue ver que tem uma área para cima e uma área para baixo. Então você acaba dividindo em duas partes aqui, tá? Então tem uma demonstração, eu não vou fazer demonstração aqui, não vai ser benefício para a prova, demorar para demonstrar no dia, vocês não vão usar isso. Tá, mas tem a ver o fato de você dividir as figuras em figuras menores. E aí a área que a demonstração é essa, você divide em triângulos e tal e acaba resultando na área do trapézio, beleza? Por isso que é dividido por 2 aqui. Mas esquece isso, só foi uma observação. Eu só quero que vocês saibam que a área de qualquer trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ó, por exemplo, ó, esse aqui seria a base menor. Aqui seria a base maior. E a altura? Você já sabe, a altura sempre forma 90 graus. Então daqui para cá formando 90 graus, ó. Tá vendo? Então essa seria a altura do trapézio. Tá? E a altura desse aqui, ó, do isósceles, seria aqui, ó. Ela estaria bem aqui, ó. E essa altura aqui, Luan, do retângulo, já está aqui. Já tá, é o lado do trapézio retângulo. Tá vendo? É o próprio lado, já configura a altura. Deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui é a altura, aqui é a altura, forma sempre 90 graus. Belezinha? Então é isso, galera. De trapézio, vocês estão aí safo. Agora deixa eu só passar a minha barrinha aqui. Pra mim continuar falando, porque eu tô falando de quadriláteros, né? Então, não só existe o trapézio como quadrilátero. Só dividir aqui, ó. Vamos lá. Olha só. O que eu vou falar aqui com vocês agora? Eu coloquei o item 1 como trapézio. Tem outros quadriláteros? Opa, se tem. Ó, vou conversar com vocês agora um pouco sobre o nosso amigo aqui, paralelogramo. Então, paralelogramo.
paralelogramo. Beleza? Galera, olha só, paralelogramo. O que é um paralelogramo, Luan? Ó, paralelogramo é uma figura, né, plana, em que os lados opostos são paralelos e os ângulos adjacentes são suplementares. Então, olha só, por exemplo, né, vou colocar aqui um paralelogramo. Esse aqui, por exemplo. Vou tentar desenhar com vocês aqui. Aí, ó, tem que ser paralelo o lado, né? Lados opostos paralelos, então tá feito aqui. Belezinha? Só dar uma fechadinha aqui nele. Tá aqui. Isso aqui é um paralelogramo. Tudo bem? Olha só. Vértice. Vou colocar os vértices. A. O vértice B. O vértice C. E o vértice D. Belezinha? Agora, olha só. O que eu falei? Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos. Então, aqui, ó. Esse lado aqui, ele é paralelo com esse lado aqui. E outra coisa, é paralelo e congruente, tá? O outro fato aqui, ó, esse aqui é paralelo a esse aqui, ó. Também, né? Então, beleza. E congruente, tá? São paralelos e congruentes. Luan, vale aquela propriedade aqui de você somar, por exemplo, esse ângulo aqui, alfa, com esse ângulo aqui, beta, e resultar em 180? Vale, né? Então, olha só, galera. O alfa mais o beta aqui, ele resulta em 180 graus. Não é isso? Vamos lá, ó. 180 graus. Belezinha? Agora, outra propriedade aqui, ó, que os lados, que os ângulos opostos, eles são congruentes. Como assim, Luan? Os ângulos opostos, ó. Vamos chamar isso aqui de gama e esse aqui de teta, né? Outra coisa aqui, ó. Esse aqui, o gama mais o teta, não são adjacentes? Então, eles são suplementares. Então, gama mais o teta também resulta em 180 graus. Tá? Esse ângulo aqui, com esse oposto a ele aqui, é congruente, tem mesma abertura, tá? Então tem a mesma quantidade de graus, vamos dizer assim. Então o alfa, galera, vamos notar aqui, ó, é igual ao gama. E o beta que tá aqui, ele é igual ao teta, tá? Ângulos opostos congruentes. Então o beta é igual ao teta, tá? Ângulos, vou até anotar essa propriedade aqui, ó. Vou anotar, não custa nada anotar. Ângulos opostos são congruentes. Então, os ângulos, para você anotar aí também, né? Os ângulos opostos são congruentes. Belezinha. Luan, tem alguma coisa aí para você falar a mais? Calma, tem que falar da área com vocês. E outra propriedade que muito importante é isso aqui, ó. As diagonais. Diagonais aqui maior e a diagonal menor aqui. O que tem essa diagonal, Luan? A diagonal, as diagonais de um paralelogramo, elas se interceptam no seu ponto médio. Então, bem aqui, galerinha, ó o Mzão aqui, ó, é o ponto médio. O que isso significa? Significa que metade para cima, metade para baixo. Olha aqui, ó. Metade para baixo, metade para cima, entendeu? As diagonais se interceptam no ponto médio. Luan, as diagonais têm mesma medida? Não. Isso aqui não é um quadrado, isso aqui é um paralelogramo. As diagonais não têm a mesma medida. Outra informação, ela não divide o ângulo ao meio, tá? Ela não é bissetriz. As diagonais do paralelogramo não são bissetrizes. Elas não dividem esse ângulo aqui ao meio,
Cuidado com isso, hein? Tá bom? Então, beleza. O que eu tenho que colocar aqui, ó, é o fato de as diagonais. Então, as diagonais se interceptam, no ponto médio. Não é isso? Ó, médio, tá? As diagonais se interceptam no ponto médio. Belezinha? Luan, agora eu preciso saber da área. Aí, para respeitar aqui, ó, vou manter de preto a área do nosso paralelogramo. Ela é igual a base, bem tranquila, vezes a altura. Como assim, como assim? Olha só. Galera, vale ressaltar que a altura, ela sempre forma 90 graus, não importa a figura. Pode ser triângulo, quadrado, pode ser um círculo. A altura de qualquer segmento, de qualquer, né, figura, tem que formar 90 graus. Então, essa altura que está aqui não seria diferente da fórmula da área do paralelogramo. Então, vou pegar o vermelho aqui para mostrar para vocês. No paralelogramo, você tem que fazer o seguinte. Ou você traça a altura aqui dentro, formando 90 graus. Então, ela vai ficar aqui, ó. Tá? Então, ela vai formar 90 graus aqui. Essa é a altura. Ou você pode prolongar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Você pode prolongar. Vamos ver esse lado aqui, ó. Você pode prolongar essa parte aqui, tá? E falar que essa altura está formando aqui, ó, 90 graus. Beleza? Você pode fazer uma dessas adaptações no paralelogramo. Tudo bem? Sempre a altura forma 90 graus. Você pode fazer isso aqui também, ó, prolongar essa parte aqui. Prolonga e pega a altura e coloca aqui, ó, formando ali 90 graus. Tá? Ela tem que formar 90 graus, é isso que eu quero que você saiba. Belezinha, belezinha. Agora eu só vou mudar o quadro, tá? Já falei aqui tanto da área. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tanto da área do trapézio quanto da área do paralelogramo, que é a base vezes a altura. Tá? A base do paralelogramo é isso aqui, galera. Ou essa daqui. A altura eu já falei. Belezinha? Vou só trocar de quadro aqui e vou trazer os outros quadriláteros notáveis. Então coloquei a próxima figura, que é o losango. Losango. Olha só, galera, é o seguinte. Vamos falar aqui das propriedades do losango, que é importante também. Olha só. Aqui, saindo desse vértice e chegando no outro vértice oposto aqui, a gente tem a diagonal maior, tá? Luan, por que ela é diagonal maior? Porque ela é maior, né? Ela é maior do que essa daqui, ó. Tá vendo? Então tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Tudo bem? Qual é a diferença aqui para os outros quadriláteros? Galera, os quatro lados aqui, ó, são iguais. Luan, o losango tem 4 lados congruentes. E isso, galera, igual ao quadrado. Ele tem 4 lados congruentes. Beleza? E aí, as diagonais, elas são perpendiculares entre si. O que significa isso, Luan? Que são perpendiculares entre si. Elas formam 90 graus entre si. São perpendiculares entre si. Além disso, elas tocam no ponto médio. Então aqui, galera, ó, é ponto médio. Eu coloquei esse M aqui para indicar que as diagonais elas se interceptam, ou seja, elas se cruzam no ponto médio. Tudo bem? O que a gente pode falar aqui agora? Nesse caso, como é losango, você pode dizer que a diagonal é bissetriz, tá? As diagonais são bissetrizes, ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse.
tá? E esse ângulo aqui, ó, que tá para um lado vai ser igual a esse que tá para o outro aqui. Tudo bem? Tá? Então as diagonais do losango são bissetrizes. Do losango, aqui, ó. Se eu pegar daqui para cá, esse ângulo é igual a esse. Ó, esse ângulo é igual a esse. Tudo isso aqui que eu tô passando vai construir seu raciocínio em geometria plana, tá? Vai ser aí benéfico para você resolver as questões. O que eu tenho para falar mais disso? Ó, já falei, as diagonais, né, cruzam-se nos seus pontos médios, né? As diagonais ali cruzam e vai onde ela se intercepta é ponto médio. Os ângulos opostos são congruentes. Como assim, Luan? Galera, tá vendo esse ângulo todo aqui? Se eu chamar ele aqui de alfa, esse aqui de baixo, e esse aqui em cima aqui de beta, eles são congruentes. Então alfa, vamos colocar aqui, ó, alfa é igual a beta, certo? Alfa é igual a beta. Já falei que tem 4 lados iguais, lados opostos são congruentes e paralelos, né? Os 4 lados são iguais, então eles são congruentes. E são paralelos, né, galera? Por exemplo, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse lado aqui. Calma que não vai ficar assim não, vou tirar. Entendeu? Esse lado que tá passando aqui é paralelo a esse que tá aqui. Belezinha. Agora, olha só. Todo losango é paralelogramo. Por que, Lan? Porque tem os lados opostos paralelos. Além disso, esse ângulo aqui somado com esse resulta em 180, que é uma propriedade lá do paralelogramo. Tá? Falta o que, Lan? Falta a área, né, galera? Aí, para falar da área aqui, eu tenho que fazer um prolongamento. Ó, vou prolongar esse aqui. Vou até colocar de outra cor. Ó, vou prolongar esse aqui. E esse aqui, ó. Aí eu prolonguei aqui. O que você prolongou? Eu prolonguei a diagonal menor. Se você pegar uma linha, ó, se você subir com essa linha aqui, ó, tá vendo que eu tô subindo com ela? Ela vai parar aqui em cima da diagonal menor. Entendeu? Eu só transferi ela aqui para baixo. Por que você fez isso, Luan? Porque eu vou conseguir mostrar para vocês como é que é a área do losango. Aqui é a diagonal menor, a gente chama de Dzinho. Aí também, nesse caso aqui, ó, eu vou até que pedir licença aqui para transferir essa propriedade aqui um pouquinho para cima. Porque eu vou ter que prolongar também isso aqui, ó, a diagonal maior. E aí, galera, a gente vai conseguir calcular a área de um losango. Calma que eu vou passar ainda os bizus, mais visões para você assim, né? Em geometria a gente tem que sempre ter uma visão bem aguçada. Então, ó, aqui é o que, Lô? Aqui é a diagonal maior. E aí vem o fato de da diagonal maior e a menor resultar na área. Qual é a área do losango? A área de qualquer losango, vou colocar aqui em cima, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Qual é o bizu que você quer falar, Luan? Eu quero falar que a área é isso aqui, ó. De qualquer losango. Só, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui vale pra qualquer matéria. Qualquer uma. Até qualquer coisa que você for estudar. A teoria, quando a gente passa, é muito mais simples do que os exercícios. Aí você fala por quê? Porque nos exercícios, o elaborador ele quer selecionar os melhores alunos. Ele quer selecionar os alunos que têm uma criatividade mais aguçada, que têm um pensamento e um raciocínio mais elevado em matemática. Mas não só em matemática, mas como as outras matérias. Funciona assim os processos seletivos. Então, ele nunca vai passar um probleminha ou uma questão que seja tão fácil a ponto de você usar só isso aqui. Isso aqui vai ser a última coisa, tá? Então, assim, por exemplo, a área desse losango aqui ele é composta por 4 triângulos. Essa visão você já tem que ter. Ó, tá vendo? São 4 triângulos idênticos.
tá? Então, assim, se você conseguir calcular a área de um triângulo desse aqui, ó, é só você multiplicar por 4, que vai dar a área total. Pegou esse bizu, esse macete que eu tô te ensinando, né? É uma visão ali de geometria plana. Então você tem sempre que ter essa criatividade e não esperar que vai cair uma coisa assim igual eu tô passando. Essas propriedades que eu tô passando, elas são sim úteis, mas elas são ferramentas. Por exemplo, se ele dá essa parte aqui, ó, daqui até aqui, ele dá pra você, né? Ele fala que isso daqui pra cá mede 4. Cara, se daqui pra cá mede 4, e esse aqui é ponto médio, daqui pra cá também mede 4. Tá, Luana, tem 4 aqui, 4 aqui. Tá, 4 mais 4 dá 8, é a diagonal menor. E aí, se ele der esse fato aqui de esse pedacinho daqui até aqui ser 5, você tem que calcular Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. E aí você acha esse pedacinho aqui, que no caso aqui no olho aqui vai ser 3, ó. 3 pra cá e 3 pra lá. Belezinha? No caso aqui, na verdade, nem pode, né? Porque aqui é 3, aqui tem que ser 3, aqui 4, 4, porque a diagonal é maior, né? E aqui 5. Mas o exemplo foi válido. Ó, tá vendo? 3 com 3 vai dar 6, diagonal menor. 4 com 4 vai dar 8, diagonal maior. Como é que você achou esse 4 aqui, Luan? Fazendo Pitágoras nesse triângulo aqui. Então você tem que saber, tem que ficar safo a esse nível. Não espera as coisinhas muito fáceis porque não vão cair. Tá? Belezinha. Vamos falar aqui da outra figura. Deixa eu só passar aqui. Agora saiu uma... Vamos lá. Isso vale para outras partes, não só para geometria plana, mas como geometria espacial e etc. Olha só, vamos lá. Galera, o que eu tenho para falar do item 4 é um amigão nosso, conhecido. Famoso ele? Famoso. Olha quem eu vou falar aqui com vocês agora, ó. Ó. Nosso amigo retângulo. Beleza? Nosso amigo retângulo. E aí, galera, o retângulo eu acho que para vocês aí, né, que não estão tão apegados com matemática, o retângulo já tá, né, batidão. É o seguinte, vamos lá. O retângulo ele tem também diagonais, né? Então a diagonal está aqui e a diagonal está aqui. Ela se intercepta no ponto médio, lá? Também acontece isso. Esse pedacinho aqui, ó, esse pontinho aqui é médio. O que quer dizer, Ló? Quer dizer que eu tenho metade para cima, metade para baixo. Metade para baixo, metade para cima. E vale ressaltar, galera, que esse pedacinho que tá aqui é igualzinho a esse que tá aqui, ó. Que é igualzinho a esse que tá aqui, que é igualzinho a esse que tá aqui. São 4 pedacinhos iguais, 4 segmentos congruentes. Tudo bem? Isso acontece no retângulo. Esse lado aqui que eu tô pintando é igual a esse aqui. Lados opostos paralelos. Aqui, obrigatoriamente, tem que formar 90 graus, ó. Por isso que o nome é retângulo. Tem ângulos retos. Ó, 90, 90, 90. Um cuidado que eu quero que você tenha é que essa diagonal não é bissetriz. Ela não divide esse ângulo de 90, 45 para cima, 45 para baixo. Isso não acontece no retângulo. Somente no quadrado e no losango. Tudo bem? Repare que os 4 lados aqui não são iguais. Então a propriedade vai ser diferente. Ó, outro fato é que esse lado que está aqui, ó, que eu estou pintando, é igual ao que está aqui em cima. São paralelos e congruentes, tá? Vale ressaltar, e eu vou colocar aqui porque aluno tem a mania de colocar isso na prova. A diagonal, ou seja, as diagonais, né? Vou colocar aqui, ó, então logo no plural também. As diagonais não são bissetrizes, ó, não são bissetrizes. Tudo bem?
as diagonais não são bissetrizes, ela não vai dividir o ângulo ao meio, tá? E aí é o seguinte, que eu tenho para falar também com vocês aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, a área do losango. Aqui é a base e aqui, galera, vai ser a altura. Lembra que a altura forma sempre 90 graus. Então aqui, ó, a altura e aqui é a base. Tá? Então aqui, ó, base, altura. Qual é a área, Luan? A área de qualquer retângulo é base vezes altura. Tá? Ó. Base vezes altura. O que eu quero que você entenda é que, de novo, né? Deixa eu só beber um pouco de água aqui. Luan, tudo isso que você passou, a prova cobra? Cobra. Só que é o seguinte, galera, eu não quero que vocês achem, vai cair assim tão simples que eu vou, né, ter muita facilidade. Não. Normalmente o elaborador ele vai complicar. Então não olha essa teoria aqui e fala que eu já estou satisfeito já de retângulo. Não. Ó, por exemplo, ele não pode dar nenhum lado aqui. Nem a altura, que a gente está falando que é um lado, né? Não deixa de ser um lado. E nem essa base B aqui. E aí ele vai e faz isso aqui, ó. Ele dá esse pedacinho aqui pra gente, ó. Ele dá esse pedacinho e fala que mede 4. Aí você fala assim, caramba, e agora? Galera, primeiro, se ele deu esse pedacinho como 4, o outro pedaço... Aqui é ponto médio, então vai ter 4 pro outro lado. Pronto, você já achou a base. Tem 4 pro lado e 4 pro outro. Tudo bem? Então você já tem a base, tá? Outra coisa, Luan. A outra coisa é se ele der isso aqui, ó. Falar que isso aqui é 5. Esse pedacinho daqui até aqui, ó. Falou pra você que é 5. Vou até pintar de outra cor. Ele fala que daqui pra cá é 5, ó. Pra você. E aí? E aí você vai vir e vai calcular um Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Calculando o Pitágoras, você vai ver que isso aqui é 3. Galera, se você já achou esse pedaço aqui como 3, para baixo aqui também vai ser 3. Então você já tem a altura, que é 6. Você está entendendo que você tem que pegar e fazer e raciocinar além do que eu estou passando? Tá? Isso aqui são visões que eu estou te dando de geometria. Para você ficar aguçado, para você não esperar só essas propriedades e achar que você vai para a prova já com o conteúdo ali. Não. Além do que eu estou passando, você tem que ter a criatividade de pensar em desmembrar a figura, em puxar um segmento. As questões mais difíceis de Olimpíadas, você tem que traçar segmentos. Às vezes você tem que trazer isso aqui, ó, daqui para cá para fora, né? E desenhar um losango aqui. Entende? Então você tem que ser um cara, um aluno ativo, uma aluna ativa. Não é esperar o cara o elaborador dar bonitinho para você resolver. Você tem que enxergar o que não tá ali, o que a figura não te mostrou. Essa é a arte da geometria, de você conseguir resolver os problemas de geometria. Se você tiver que pegar aqui, traçar esse segmento aqui e formar um retângulo, né? Você tem que fazer e vai ver que essa área é igual a essa área, né? Você tem que fazer. É isso que o elaborador quer de você, essa atitude, tá? Então, beleza. Agora, o que falta pra gente, eu só vou trocar de quadro aqui, é o quadrado. Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouco do quadrado, né? Olha só. Quadrado tem 4 ângulos retos. Então, vem comigo aqui, ó. Tá? Vamos falar aqui do quadrado um pouco, ó. Tem 4 ângulos retos. Ó. Esse símbolozinho que eu coloco aqui, ó, e um pontinho, quadrado e um pontinho é o ângulo reto. Ângulo reto, lembra? 90 graus. Beleza. Aqui no quadrado, você pode afirmar que as diagonais, elas são bissetrizes. Entendeu? Aqui no quadrado, não vai fazer isso pro retângulo. Pelo amor de Deus.
aqui no quadrado, você pode afirmar que as diagonais são bissetrizes, ou seja, você vai ter, para um lado, se tudo é 90, para um lado você vai ter 45, para o outro lado você terá 45 graus. Tudo bem? Em todos os cantos aqui, Luan, em todos os ângulos acontece isso? Sim, em todos os ângulos acontece isso. Tudo bem? Além disso, o que você pode dizer? Que as diagonais elas são perpendiculares entre si, ó. Elas formam aqui, ó, 90 graus. Belezinha? Elas formam 90 graus entre si, tá? Os quatro lados do quadrado são congruentes, tá vendo? Os quatro lados têm mesma medida. Se esse lado aqui for A, esse aqui vai ser A, esse aqui vai ser A e esse aqui vai ser A. Tudo bem? Então tem quatro lados congruentes. Mas o que você pode falar, Luan? Eu posso falar logo, lógico, da área, né? Mas o que eu quero falar com vocês, porque olha só, vocês já, provavelmente alguns de vocês já viram isso aqui, entendeu? Então o que eu quero passar para vocês é o que vocês realmente precisam lá no dia. Então a área aqui nada mais é do que lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Tudo bem? Então é lado vezes lado, que vai dar lado ao quadrado. Tá, Luan, perfeito, isso aí eu já entendi. Agora, olha só, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Nem sempre, ou eu diria, na maioria das questões, você não vai usar tanto essas propriedades logo de cara. Você tem que resolver diversas outras situações antes para você chegar e ter o lado para calcular a área. Isso aqui é só o final, ó. Essa área aqui. Então, olha só, por exemplo, vamos aqui. Você tem que enxergar, né, na geometria, igual eu já falei. Você tem que enxergar, por exemplo, o quadrado, galera, ele é formado por 4 triângulos. Ó, 1, 2, 3, 4. Mais o que, Luan? Ele também é formado por 2 triângulos maiores, ó. Ó, um grandão aqui para cima e um grandão aqui para baixo. É essas visões assim que nem todo aluno tem, que você deve ter, que é o que a prova cobra. Ó, outra coisa, você tem que ter, ó, tá vendo esse segmento que eu tô pegando daqui e trazendo bem aqui no ponto médio, bem no centro, tá? Tá vendo isso que eu peguei? Tá vendo ele? Cara, ele tá aqui, ó. É todo esse aqui, ó, até chegar no centro. Então é meio que eu vim traçando, até chegar nele aqui. Até chegar nele. Entendeu? Então eu dei uma deslocada desse segmentozinho aqui, ó. Desse pedacinho daqui até aqui, eu desloquei ele pro centro. Entendeu? Então se aqui ele der A, aqui vai ser A. Mas, por exemplo, se ele der isso aqui como 2, daqui do centro até aqui, ó, 2, aqui, ó, vai ser 2. Entendeu? E aí, descobrindo isso, por exemplo, daqui pra cá, mais daqui pra cá, é igual a todo esse lado aqui. Assim como aqui, ó, daqui pra cá, mais daqui pra cá, é como todo esse lado aqui. E se você acha tudo esse pedacinho aqui, que é igual a esse lado, como os quatro lados são iguais, acaba sendo igual a esse, acaba sendo igual a esse, igual a esse, entendeu? São essas visões que você tem que ter. Outra coisa, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Vendo? É o ângulo reto aqui, ó. Você pode calcular aqui Pitágoras, né? É um triângulo retângulo isósceles, porque esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, esse ângulo da base aqui for alfa, aqui vai ser alfa. Então tá vendo que você tem que ter toda uma visão? Olha que caiu na UERJ uma vez. O Tangram. Galera, o Tangram nada mais é do que uma figura chinesa, né? Oriental. Em que você tem várias outras figuras dentro do Tangram. Então você tinha que fazer isso aqui que eu estou fazendo. Particionar toda a figura até achar triângulos semelhantes. Entende? Então você teria que fazer isso aqui que eu estou fazendo.
Você vai particionando toda a figura até achar outros triângulos menores, como está acontecendo aqui, ó. Esse triângulo é igual a esse, que 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 é igual a esse, ó. Tá vendo? Triângulos menorzinhos, porém todos eles congruentes. Você está entendendo que o que nós temos que pensar na hora da prova? A criatividade, né? Ela junto com as propriedades que eu passei por você que vai levar você a resolver os problemas, tá? Então assim, galera, seja bem criativo nas questões, tá? Olhe por diversos ângulos, enxergue a figura se movimentando, tente traçar segmentos, particionar a figura. Por exemplo, Luan, na prova ele forneceu para mim, por exemplo, deixa eu ver uma figura aqui que ele forneceu. Ele forneceu para mim, cara, ele forneceu para mim um trapézio, vamos supor, né? Cheguei na prova, eu tenho um trapézio, coloquei o trapézio, e aí? Cara, o trapézio você pode particionar ele. Tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Outra coisa, você pode particionar mais em 4 triângulos. Como assim, Luan? 4 triângulos? Tem um triângulo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Entendeu? Então, você pode sempre particionar as figuras. Essa é uma propriedade tão importante quanto saber os elementos, quanto saber fórmula e etc. Você pode pegar aqui e prolongar, sei lá, formar um triângulo aqui. Tá vendo? Então você tem que ter essas divisões em geometria. Não é só saber as propriedades. Por isso que o aluno fala assim, o que o professor passa é fácil e na prova é difícil. É porque a gente tem sempre... Isso aqui é o básico que eu passei. A criatividade que é importante. A altura. Olha a altura aqui, ó. Aqui formando 90 graus, ó. Tá vendo? Luan, mas tem a mesma altura aqui do outro lado. Isso, tem a mesma altura aqui do outro lado, ó, formando 90 graus. Se aqui forma 90 graus, galera, aqui também forma. E aqui também forma. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, ó. Em que esse aqui é a altura. Aí você pode calcular o que em um triângulo retângulo? Pitágoras. Tá entendendo? Que você tem que ter toda a criatividade. Esse ângulo aqui, ó, se for alfa, é o oposto pelo vértice desse. Alfa para lá, alfa para cá. Entende? Você tem que enxergar tudo isso em diversas outras figuras também. E nem sempre você vai ter uma figura só, sozinha. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó, um quadrado. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Você pode ter aqui, ó, por exemplo, um quadrado, né, com um triângulo. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Você pode perder um quadrado ele pegar e traçar um triângulo aqui, ó. Aí ele vem e traça um triângulo aqui. Aí você fala, nossa, eu nunca vi essa figura. Tá, mas você sabe as propriedades do triângulo e do quadrado, então mete bronca. Entende? Aqui é o oposto pelo vértice. Aqui for alfa, aqui vai ser alfa. Entende? Esse ângulo que tá aqui, ó, se esse lado do quadrado, tá vendo? É paralelo a esse lado aqui, ó. Os lados são sempre paralelos. Então esse ângulo que tá aqui for beta, alternos internos. Esse aqui vai ser beta. Tá vendo como é que a gente pode, né, construir aquilo que não aparece? É o fazer aparecer. Beleza? Aí aqui é 90, ó. 90 beta e falta só esse ângulo aqui. Aí você tem aqui, ó, 90 beta alfa. Então, galera, triângulo retângulo, pode calcular Pitágoras e tudo mais. Então, eu só não queria deixar tão vago, passar propriedade igual muitas aulas por aí passam e não te mostra o que você deve ter, né, no dia, né, que é a criatividade. Então, aguça essa criatividade sua que você vai conseguir mandar bem nas questões de matemática. E é isso, galera. Quadriláteros notáveis é isso. Eu vou estar sempre vindo e trazendo essas contribuições, essas visões em geometria, né, esses pensamentos assim a mais, para você conseguir resolver qualquer tipo de questão, né? Não só coisas simples assim, beleza? Mas ter o pensamento e a criatividade de, vamos dizer assim, né, ser até meio redundante, criar o que a gente não está enxergando na hora, tá bom? Então é isso.
bons estudos por aí, quadriláteros notáveis foi isso.